Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Bom, independente do horário, que a paz de Jesus esteja conosco e que ele consiga abrir os nossos corações, a nossa mente para o estudo de hoje. Graças a Deus. Vamos então aos nossos recadinhos de sempre. O primeiro é pedindo o like, por favor, Sim, por dê um favorzinho. like, ajude a compartilhar. Esse compartilhamento é super importante, porque é através dele que a gente consegue atingir maior número de pessoas, não só para a divulgação da casa espírita, da doutrina espírita, mas como também um número de pessoas a maiores para nos ajudar na nossa campanha que a gente faz dos alimentos, né? Que nós temos 150 cadastrados e temos uma fila, a fila se chama do que sobra. Se sobrou de uma cesta, eles nem sempre levam uma cesta básica, leva exatamente o que sobra. E essa lista, na verdade, ela já está deixando de ser do que sobra, porque essas pessoas estão indo lá regularmente para tentar conseguir alguma coisa, Sim, porque a comida acaba, gente. sim, E não tem como dizer não. Então, o que está lá, o que sobrou? Um quilo de arroz, a gente não vai guardar para a próxima. Eles dão. A Marisa e o Serginho é um trabalho doloroso. É gratificante? É, mas quando falta, dói. sim. E é por isso que a gente pede a ajuda, a colaboração quando possível. Se você é aqui do Rio de Janeiro e pode ajudar presencialmente, doando, né, roupas ou material de higiene ou alimentos não perecíveis, entre em contato com a gente através das mensagens diretas, seja nas outras redes, seja por aqui, ou através do nosso e-mail que está aqui na tela, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Então, agradecemos muito quem puder fazer isso e quem não puder ou não for aqui do Rio de Janeiro ou preferir ajudar de outra forma, tá aí no cantinho nossa nosso QR Code do PicPay. Então é só apontar a tela lá pelo aplicativo, fazer a sua doação, ou através da nossa chave Pix, que está aqui embaixo também, que também é o nosso e-mail, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. A gente agradece demais. Isso vai direto para a conta responsável pela nossa casa, que administra isso tudo, que direciona que vai cobrir as nossas despesas, que vai complementar essas cestas. Pode confiar, né? Eu, particularmente, não gostaria de ser essa responsável, porque o dinheiro sempre falta. Sempre falta, é verdade. Por isso que a gente fala que qualquer quantia é bem-vinda. Por pouco que seja, se cada um doar um pouquinho que seja, quando chegar no fim do mês, a gente tem a quantia necessária. E uma forma, eu não tenho como. Como é que eu posso ajudar então? Divulgando, como a Márcia falou. Compartilha. Vai lá, em vez da pinhadinha sem graça, compartilha o nosso vídeo para que É, outras pessoas recebam a mensagem fala com aquela pessoa que tem condições de ajudar, que já faz esse trabalho. É uma também. ajuda tanto, gente. É Uhum. muito difícil dizer para um pai de família que acabou. Sim, Eu não gostaria de estar na pele do Serginho e da Marisa. Entendeu? Que a gente sabe o quanto eles não passam para a gente, mas eles seguram a informação, o sentimento. É muito chato. Então, vamos ajudar, por favor. Eu peço misericórdia, nos ajude nessa, tá?
em contrapartida a outras formas de se ajudar também, né? E a gente fala tanto de ajudar o outro, mas às vezes a gente é que precisa de ajuda. Ou o outro também tem um jeito muito fácil de ajudar, muito simples e funciona, que é colocando o nome da pessoa a ser tratada, que esteja passando por algum problema de saúde, seja saúde física, saúde mental, saúde emocional. Tem na nossa página, que é uniãoespíritaramatiz.org, tem um formulário lá para cura espiritual por irradiação. Então preenche o nome completo, o endereço completo da pessoa e confia. Confia, entrega para a espiritualidade, mas claro, vai fazendo a parte necessária no tratamento físico, porque espírito e corpo andam em paralelo. Não dá para focar só em um e esquecer do outro, não. Tem que cuidar dos dois, né? Verdade. Além disso, outra forma de ajudar, a gente ficou muito feliz em saber que muitas pessoas se inscreveram pro Evangelho no Lar, pro cursinho do Evangelho no Lar. Vai ter de novo no mês que vem, mas a gente espera que essas pessoas inscritas compareçam, fiquem de olho no link que vai ser enviado para vocês e façam o Evangelho no Lar, que é uma baita ajuda, uma baita terapia e a trazer um pouco da luz para dentro de casa. Outra coisa que está aberta também, só até sábado, agora. Então, fica atento, preste atenção. Até dia 31 de julho estão abertas as inscrições para os nomes dos nossos queridos a serem homenageados na prece pelos desencarnados. Então, tá ouvindo isso agora, lembrou que ainda precisa mandar o nome? Anota aí na palma da mão, anota no caderno do lado para não esquecer. Porque Eu senão. já vou colocar, gente. Vou botar Isso o aí. nome do meu pai, porque é dia dos pais. Ainda tem isso, vai ser no Dia dos Pais, dia 8 de agosto, às 9 horas da manhã. Né? Vai ser Isso. muito bonito. Costumava ser, na nossa casa presencial, né? Costumava ser uma das que ficavam mais cheias. Olha como a gente é carente de pai, né? Ficava muito cheia, e eu me lembro que uma vez eu fiz essa prece, né? Você estava do meu lado, Anderson. Sim, Foi a primeira vez que eu fiz, foi no Dia sim, dos Pais, a prece para os desencarnados, foi. né? Foi E, muito emocionante. e a gente precisa. A prece é em homenagem aos desencarnados, eles recebem muito, mas vamos combinar também que é uma baita ajuda para quem está aqui, né? Para quem ouve aqui do lado de cá. Então, É um bálsamo consolador. sim. Então, não deixa de dar esse presente. O pai que ficou, ou o pai que foi, entendeu? A mãe, enfim, irmão, amigos. É uma homenagem muito forte. Esse dia é um dia especial. Então, inscrições até dia 31, prece, no dia 8, certo? Vamos ao tema de Certo. hoje, que também tem a ver com espírito, com pai, com filho, com tudo, não é? É verdade. E tem a ver com todos nós, gente. Também. Todos nós experimentamos um pouquinho do que nós vamos falar aqui hoje. Uhum. Nós sabemos que isso acontece. Hoje nós vamos falar, seria a reunião de número 5 lá na nossa casa espírita presencial, que é Jesus, o médium de Cristo. Oi? Como? Sim. Jesus aqui, ele era um intermediário das coisas do céu com a gente aqui na Terra, Isso aí. né? Ele passava as mensagens do pai até para a própria mãe, Uhum. não é? Até para a mãezinha querida dele.
Então, ele era um intermediário, mas era, como a gente havia aqui conversado, eu, o Anderson e o Rodrigo, que está Nos nos bastidores. bastidores, era o médium. Sim. Por quê? Porque ele era o médium de algo muito superior. É. Eu Como... pergunto, e a gente? É. Não, uma vez que todos nós somos médios. Ah, Márcia, eu não sou. Eu nunca vi nada, eu nunca não sei o quê. Jura que não? Quando o slogan de uma Olimpíada diz que essa Olimpíada é para despertar o melhor de nós, e a gente torce para o outro cair, e o outro cai. Tem hora que eu me assusto com os pedidos que eu faço. Mas é ótimo você dizer isso, porque isso foi um tema assim tão forte, tão verdadeiro nesses últimos dias. É. Não é? Então, ai, meu Deus, Deus me ouviu. Deus ouviu a gente falar o quê? Querer que o outro caia, ou querer que o outro ganhe por mérito, É. né? Porque, aliás, o propósito, já que estamos nessa época de Olimpíadas, né, o propósito dos Jogos Olímpicos nunca foi a competição por brigar um com o outro e colocar uma torcida contra a outra. Eles foram criados justamente como uma forma de superação, de você mostrar que você era capaz de se superar. O Isso. outro é um detalhe, que o outro está fazendo a parte dele, mas se o outro consegue também chegar adiante e ser muito melhor do que já foi, ele já conquistou o valor dele também, né? Tanto é, e aí fica uma curiosidade, que nas premiações originais, qual era o prêmio do atleta que se destacava? Você sabe, Márcia? Não, não sei. Era uma coroa de louros. Ah, é isso. E sabe por que que era uma coroa de louros? Porque ela não durava para sempre. Mostrando que a gente sempre tem que buscar o melhor. O nosso melhor. Muito bom, eu não sabia disso e que tem tudo a ver, gente. Pois O é. Anderson é uma enciclopédia. Então, isso parece até que a gente está fugindo do tema, mas não, isso mostra Tem a o quanto ver, a gente precisa se melhorar, né? tem a ver. Olha o que você está pedindo. Porque sim, você é um médium. Você é um Uhum. médium. Muda a chave. Vamos pedir para que aquele que a gente está torcendo melhore ainda mais. Sim, a gente não tem que torcer pela derrota do outro. A gente pode simplesmente torcer pela vitória do nosso, sem É, ficar secando o outro time. muda a chave. É difícil, gente, eu sei que é difícil. É, É muito difícil, mas se a gente está aqui num estudo, por que não tocar nisso? Porque depois eu me senti culpada, porque no skate eu torci para todas elas caírem. pois é. Ah, que amor estranho, né? Quando a menina não precisa que a gente torça para a outra cair. A menina é boa, e ponto final. Sim, Né? nem precisava. E tá aí, viu a questão da superação, de se superar, de ser o melhor? Esse é o propósito. A rixa entre os países é que deve ser combatida. O esporte foi criado como uma forma de jogo, né? Algo para você brincar, para você se divertir. Nunca foi com um propósito de disputa, Por de isso briga. o elo dos círculos que eles Isso aí, mostram, né? isso aí, por isso que eles estão ligados. Então, Representando os continentes. isso aí. Né? Então vamos lá, ao slide de hoje? Vamos, Rodrigo. A gente já chega com um tema que é Jesus, o médium do Cristo,
E trouxemos aí para vocês os slides que não foram mostrados da temporada anterior, né? Nesse mesmo tema. E aí a gente já vê uma parede toda quebrada. Vocês vão entender já já por que ela está assim. Mas vamos lá. Desenvolvendo o tema de hoje. Filhos de Deus, quem somos e por que somos, já que somos frutos dele. Agora, se Deus foi quem criou a gente e ele é a máxima perfeição, e se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, o nosso destino é de perfeição porque estamos ligados a essa perfeição, né? Temos ela dentro de nós. Isso, toda nosso trabalho, toda vez que a gente fala, a gente fala a mesma coisa, né? Somos filhos de Deus, como uma verdade mais ou menos clara. Uhum. E é o máximo que a gente consegue chegar, é o que eu acabei de falar aqui. Ah, estou protegido. Assim mesmo a gente pensa isso por um tempinho, daqui a pouco a gente pensa, estou órfão de novo. O pai me esqueceu, né? Sim. Tem às vezes também que a gente só lembra que faz parte, que foi criado pelo alto, quando está passando por alguma dificuldade, né? Porque aí a gente lembra de pedir. Como Sim. o filho que só lembra do pai quando precisa da ajuda dele. É, porque quando a gente está sofrendo também, a gente diz: ah, se eu estou sofrendo é que eu não sei se sou tão filho assim. É, Ainda tem disso, mesmo precisando, a gente duvida, porque a gente não poderia passar por isso. Mas, gente, por que a gente passa por isso? Pode soltar outra aí, Rodrigo. vamos lá. Porque essa perfeição não é de uma hora para outra. Ela é É, um longo processo. ainda mais nós que somos reencarnacionistas, temos que ter isso muito claro. Não é nenhuma encarnação. São muitas conquistas em muitas vidas. Isso, muita coisa, né? E nessas conquistas, eu até coloco sempre aqui nos meus estudos, é aquela música da Elis Regina, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Na música é aprendendo a jogar, aqui é aprendendo a viver, Sim. né? Aprendendo como é a vida. E eu vou trabalhando essas sementes, né? De virtudes na intensidade que dá, Do jeito né? que dá. Às Do vezes, jeito que dá. a gente até consegue sem nenhum abalo, sem sofrer muitas. Eu não diria consequências, é mais assim, sem sofrer muitos ataques, digamos assim, né? Mas, como toda pessoa que faz um bom trabalho tende a chamar a atenção de quem não consegue fazer esse trabalho, às vezes vem o sacode. E aí vem o problema. Porque É, chega esse choque de ordem que sacode as nossas estruturas e a gente tende sempre a achar que isso é o mal, que isso é algo ruim, que a gente não merece. Só que tem um exemplo de choque de ordem que sacudiu as estruturas do mundo e de um jeito muito simples, de um jeito muito amoroso, sem ferir ninguém. Jesus. porque esse tem moral, né? Porque esse choque de ordem acontece quando a gente vai molengando nesse processo de encarnação. Porque às Uhum. vezes a gente não está molengando só nessa, não. A gente vem molengando em várias encarnações. Sim. Então, há necessidade de um choque de ordem. Essa encarnação
que todos nós estamos vivendo nesse momento é uma encarnação de choque de ordem. E como? Né? Por quê, gente? Porque as chances estão terminando, já foi dado muito para a gente. A gente pode não se lembrar. Quem traz esse choque de ordem tem moral para trazer esse choque de ordem. E sacode as nossas estruturas, porque tira tudo que a gente achava que tinha sem merecimento. Sim. Ele te mostra que você não tinha nada, que tudo era uma ilusão, era uma fantasia. Você ainda não é isso. Todo mundo, principalmente nessa pandemia, né, que para mim foi um tremendo choque de ordem, ele mostrou que não há rico, não há pobre. É claro que o trabalho daqueles tem mais são mais abastados, ele pode sim, é a chance que eles têm de mostrar o que eles têm pode fazer, pode ajudar. Porque na hora da doença, um tem até um hospital melhor, mas se tiver de ir, vai embora. Sim. Tivemos alguns exemplos disso, né, inclusive. É claro que aquele que não tem, ele tem mais chances, coitado, de ir embora porque não tem. Mas a mão de Deus está lá, a mão de Jesus está lá. Não temos dúvidas. Né? Para nós, o nosso choque de ordem vem sempre através do seu evangelho, do evangelho de Jesus. Sim. Né? E essa é a chave, né? E o que isso tem a ver com mediunidade? Poxa, a gente está falando de Jesus, está falando de mediunidade, mas está falando de sacudir as estruturas. Gente, vocês acham que ser médium é facilzinho? E aí vamos lá então para o livro dos médiuns, capítulo 14. Logo na abertura dele. Item 159 do livro dos médiuns. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E aí vem um detalhe, que é só para a gente parar para pensar. Se todos nós temos acesso a um amigo espiritual, a um anjo da guarda, a alguém que nos ajuda, que nos guia nos momentos difíceis, será que em algum nível a gente não se comunica com eles ou eles não se comunicam com a gente? E se isso acontece, pronto, está aí provada a nossa mediunidade. Pois é. Né? No livro Os Domínios da Mediunidade, eles colocam que mediunidade é um relacionamento espiritual. Se você tem um relacionamento espiritual, você é um médium, sim. Você ora, você tem alguém que você fale na espiritualidade? Ah, eu falo, mas ele não me responde. Tem certeza que ele não te responde? Ou você quer que responda como a gente, por palavras, assim como eu e você nos comunicamos? Sim, Não. a gente acha que médium é só aquele que vai captar e vai entender tudo que é milimetricamente dito. E aí vale dizer que não existe médium perfeito, né? Todos nós temos níveis de mediunidade. Vai devagar, vai devagar. Não, tanto eu tô dizendo isso ainda dentro do próprio item 159, que mais adiante ele fala assim. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Então, não é do mesmo jeito para todo mundo. A gente não tem como querer ser um intermediário da mesma forma que foi
pegando um exemplo máximo que a gente teve, um Chico Xavier aqui no Brasil, né? Sim, verdade. Porque Jesus, ele abriu a mediunidade no Monte Tabor. É um monte, gente, que dá para ver todas as 12 tribos. Dá para ver todos o território. E ele abriu lá só para 3 apóstolos: Pedro, Tiago e João. E que é mais engraçado, né? Engraçado não, Curioso. curioso, né? Porque ele diz, enquanto desciam o monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Gente, que a prova maior da mediunidade, o que Jesus fez, é mais uma proibição. Tem várias no Evangelho, mas não é bem uma proibição. Olha, ele proibiu temporariamente, mas por quê? Porque nem todos nós estamos ao alcance, como o próprio Anderson falou. Nem todo mundo está igual nessa mediunidade. Nem toda mediunidade é igual. Alguns são médiums de psicografia, eu resolvi sentar e fazer. Outros são médiums de cura. Você impõe as suas mãos, você empresta a sua mão para que os espíritos curem. Outros são de palavras. Às vezes, uma palavra que a pessoa. Você já ouviu isso até de várias pessoas, mas ouvir daquela pessoa é diferente. Sim. Né? Uhum. E outros, são várias, mas, na verdade, Jesus começa ali um processo de abertura. E ele pede discrição, ele pede prudência. Que já pensou se Pedro, como Pedro desce de lá e conta da maneira dele? Gente, isso ia virar uma bagunça. Sim. Não é? E Jesus nos oferece, na verdade, nessa passagem, que uma grande lição, que a mediunidade é algo sério. A mediunidade exige, sim, muita seriedade, exige muita discrição e exige também muita prudência. Nossa, por quê? Por que prudência? Vamos lá para aquela outra pergunta que você tem aí, ó. Também no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20, item 226. Pergunta número 9. Qual o médium que poderíamos qualificar de perfeito? Então a gente já chega chegando, né? Quem é, gente? Quem é o Eu médium conheço perfeito? lá na Casa Espírita. Olha a Só se for resposta. Jesus. Olha a Eu resposta conheço. disso. Uhum. Com o tema da evangelioterapia de hoje, a gente pode até pensar, Jesus foi o médium perfeito, né? Já que a Sim, gente entende ele como aquele que trouxe as coisas do alto e nos contou, resposta dos espíritos a respeito do médium perfeito. Perfeito? Bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Dizei, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros. Médium perfeito
seria aquele contra o qual os espíritos maus jamais ousassem fazer uma tentativa qualquer para enganá-lo. E aí a gente abre um parênteses, lembrando que Jesus foi tentado no deserto. Então, até Jesus tentaram enganar. Então, dentro dessa descrição, olha que Jesus foi o exemplo mais perfeito que a gente tem sobre o nosso planeta, né? Dentro dessa descrição, o próprio Jesus também poderia melhorar a própria mediunidade. E aí vem o final, dizendo: o melhor é o que, simpatizando somente com os espíritos bons, tem sido enganado com menos frequência. E aí, nesse caso, a gente coloca Jesus como o médium mais perto da perfeição que a gente chegou. Ele poderia ser um médium perfeito, apesar de ter sido tentado, né? Sim, sim. E a gente, quantas vezes nós fomos? E quantas vezes nós não caímos? Pois é. Né? Quantos não foram os espíritos que nos enganaram? Sim. Porque a pergunta 227 fala sobre isso. Sim. Item 227. Vamos fazer o seguinte, para poder o povo entender melhor a 227, vamos avançar no slide, porque também tem a ver com isso. Então, nesse segundo slide, a gente tem uma pomba branca. E o que uma pomba branca já remete a gente? A paz, a perfeição, aquele momento de batismo de Jesus também, né? Em que a pomba que a gente desceu. chama de Espírito Santo, né? Que a gente chama de Espírito Santo, em que a manifestação desse Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de luz e o abençoou de alguma forma. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas essa ligação do próprio Jesus, que foi a perfeição encarnada, é aquele maior exemplo que a gente teve, e que foi médium do Cristo planetário. E aí está a chave dessa pomba branca, dessa luz que se fez sobre ele. Porque o Jesus, como a gente sabe através das obras espíritas, ele é o governador espiritual da humanidade do nosso planeta, né? Mas Sim. existe ainda uma entidade acima dele. Jesus foi um anjo que veio até nós, né? Ele pôde encarnar entre nós porque ele ainda, muito entre aspas, esse ainda, estava no reino angélico, né? Ele ainda conseguia reduzir o seu perispírito de forma que encarnasse num corpo como o nosso, claro, muito mais perfeito, muito melhor preparado do que o nosso corpinho mequetrefe que a gente tem. E graças a Deus a gente ainda tem, né? Porque precisamos dele para avançar nas provas. Mas Jesus era um médium desse Cristo, desse arcanjo que comanda o nosso planeta. Então ele precisava ser a ponte entre essa entidade e a humanidade que ele próprio governa. Então, nesse momento do batismo de Jesus através de João Batista, essa ligação foi confirmada, cumprindo-se a profecia que tinha sido feita a respeito dele e mostrando, olha só, é ele, tá? Presta atenção no que ele fala. Então, basicamente é isso. E aí, por que Jesus foi essa perfeição encarnada, esse médium do Cristo planetário e, como a gente acabou de ver, o melhor médium que tivemos entre nós? Porque ele representou o seu amor por nós, ou seja, ele vivenciou o carinho que ele tem por nós enquanto governador dessa humanidade. Ele traduziu a sua lei para nós, ou seja, a lei que ele segue, as leis divinas, e aí sim,
ele alcança a hierarquia arcangélica, segundo nos conta Ramatiz. Depois dessa missão, Jesus já estaria em condições de atingir, de dar um passo a mais, que era atingir o reino arcangélico, né? Porque na espiritualidade também tem hierarquia, gente. Sim. Uhum. E, como disse o próprio Jesus, há várias moradas na casa do meu Pai. Uhum. Então, para cada um existe um tutor. E disso tudo tem alguém tomando conta também. É uma grande empresa. Isso aí. E por que eu falei que isso seria uma boa introdução para o nosso item lá 227 do Livro dos Médiuns? Porque tem um trechinho nesse item que fala assim, a respeito dos médiuns. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, de onde se conclui que as qualidades morais do médium exercem influência muito importante sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Ei, você também torceu para as meninas caírem? Com quem nós estávamos nos comunicando? Pois é. Atenção, atenção. Se o médium Que é vicioso, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos espíritos bons que foram evocados. Mas aí ele dá uma dica do que a gente pode fazer para entender com que tipo de espírito a gente se liga. As qualidades de preferência atraem os espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são Não, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Pois é. Lembra quando dizem assim, ah, não, mas ciúme é sinal de amor? Não é, não. Ciúme é sinal de apego. Né? Olha, não. É a luta do bem contra o mal, né? pois é. Então, olha o quanto a gente precisa se melhorar, né? Se colocar em processo de evolução para seguir adiante, sendo também, de nossa parte, um bom intermediário entre esses que estão nos ajudando lá do alto e aquele que está mais próximo da gente. E agora, nós que somos médios, o que a gente precisa fazer? Vamos lá para a pergunta do Consolador? Isso. Livrinho O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Pergunta 387. Qual a maior necessidade do médium? E aí a resposta de Emmanuel, eu acho até que ele foi bem levinho nessa resposta, apesar da resposta forte. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Ou seja, falar muito mais do que ele vê
e acredita do que os bons espíritos trazem através dele. Ele pode deturpar a mensagem que está chegando para ele, dependendo do sentimento que ele tem. Acontece com mais frequência do que se imagina. Do que ele acredita. Porque não pense que, se a gente fala tantas vezes aqui, que na hora de Paulo passar as cartas, né? As cartas de Paulo, na hora dele ditar, não foi Jesus que ditou direto para ele. Mesmo Paulo não teria essa condição de captar as mensagens de Jesus. Então, o que Jesus fez? O Espírito de verdade passou para Estevão, e este sim, traduziu a mensagem de Jesus para Paulo, que também era um grande médium. Aí vale dizer o seguinte: a gente entende médium como essa criatura encarnada que faz a ponte entre os outros companheiros de carne e o mundo dos espíritos. Não, gente. Existe mediunidade no mundo espiritual também. Também, olha, essa própria passagem de Jesus, Estevão e Paulo já é uma prova disso. Houve ali, digamos assim, um transformador. Ora, a própria mensagem eu acho que eu já contei aqui, de Lampião. Também. Quando o doutor Bezerra quis salvar um espírito que estava no umbral há bastante tempo. Ele estava há tanto tempo no umbral que ele não tinha a capacidade de ouvir o doutor Bezerra de Menezes. Sim. Quem o ouviu? Lampião, que estava nesse trabalho. Ele também trabalha no mundo espiritual. E ele capta o que o doutor Bezerra de Menezes quer, e o espírito que estava lá que teve esse contato com o Lampião, por conta da afinidade, sintonia. Duas recomendações de livros aí, a respeito justamente desse caso de Lampião. O primeiro, que conta como ele foi resgatado, tem no livro Os Dragões, do espírito de Maria Modesto Cravo, pela mediunidade Vanderlei Oliveira, e como ele auxiliava no resgate dos outros espíritos que estavam no umbral, está na continuação desse livro, que se chama O Lado Oculto da Transição Planetária, também do mesmo espírito, também pelo mesmo médium. E os dois livros são assim maravilhosos e recomendadíssimos para leitura, porque fazem a gente ver como também existem graus de mediunidade diferentes. A própria Maria Modesto, ela era médium enquanto encarnada, atendendo lá junto com o doutor Inácio Ferreira, mas ela também era médium em desdobramento. Isso era incrível. E são maravilhosos os livros, recomendo demais. É muito bom ver, saber esse grau que existe, tanto aqui quanto lá. Gente, praticamente os números matemáticos. 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4. Pois é isso aí. É uma progressão também, né? E para a gente parar para pensar também que a mediunidade de Jesus, a gente não entende muito Jesus como médium, porque não se fala tanto nos evangelhos, né, escritos pelos 4 evangelistas, a respeito dessas faculdades, Jesus falando que via espírito ou que ouviu, embora isso esteja implícito em todo o relato. Mas aí vem Ramatiz,
quando perguntado no livro Mediunismo qual é o tipo mais puro de mediunidade, e ele fala a respeito da inspiração pura. Era esse tipo de mediunidade que Jesus tinha. A conexão dele era tão direta que simplesmente fluía. Foi isso que ficou provado, mostrado nesse momento do batismo de Jesus. Não significa, isso é bom também pontuar, não significa que para ser um bom médium você precisa ser batizado, não, tá? É porque o contexto do batismo de Jesus se deu para mostrar, para cumprir uma profecia, para mostrar que essa conexão existia. Foi muito mais simbólico do que necessário, porque necessário mesmo não era, né? Era para mostrar que ele estava ali fazendo essa ponte. Mas até dentro do meio espírita se confunde muito e acredita-se que porque Jesus foi batizado, todo mundo tem que ser. E não é bem assim. A gente tem que entender o simbolismo e entender a necessidade. São coisas diferentes. Dentro do meio espírita, claro que a gente não está aqui condenando ninguém, nem dizendo... Não, até porque se Sim, você se sente melhor, isso se aí, assim vai aí. fazer essa conexão, que o faça. Isso aí. Mas existe uma questão de simbolismo e existe a questão da necessidade. É necessário? Não. Mas, como disse a Márcia, se isso te faz bem, vale lembrar o seguinte: não existe batismo no Espiritismo. Tanto que a pessoa é batizada em outra religião, não no Espiritismo, né? Mas essa conexão, ela já existe dentro da gente. Como a gente leu lá no item 227 do livro dos médiuns, né? Como ela se dá? E aí vem a resposta de Emmanuel: quando a gente se melhora, né? É Isso que é bom. verdade. E Emmanuel mesmo também fala que a mediunidade é um fenômeno que nos torna mais espiritualizado. Uhum. Portanto, potencializa as nossas forças, Sim, nos torna capazes de enfrentar todas as dificuldades. Gente, e está até certo, porque olha sim, só, aquelas pessoas que foram para o circo romano, como que elas ficaram tão calmas? sim. Uhum. Como? E tem, Como a menina capta Nossa Senhora? E ela começa a cantar e sim, passar para os demais. sim. E por que que ajuda a se espiritualizar? Porque se a gente começa a se desenvolver mediunicamente, claro, com todo cuidado, com todo respeito, com toda dedicação, a gente começa a entender muito mais o lado de lá. Então, se a gente entende melhor o lado de lá, a gente começa a fazer o melhor aqui para chegar bem lá, né? Verdade, verdade. Né? E a gente sabe que a imortalidade da alma é a nossa dádiva divina. Sim. Foi isso que Deus nos deu. Lembra lá do Tá? primeiro slide que fala do destino de perfeição? Sim. E essa foi a dádiva. Ah, vamos viver isso aqui, que a vida é uma só. Quando eu escuto isso, eu falo, nossa. Ou, eu também penso assim, né, de ficar em choque, dizer assim, poxa, eu tenho que aproveitar, mas assim, o que é aproveitar para você? É desperdiçar o corpo de carne? Por outro lado, a vida é uma só? Sim. Se a gente parar para pensar na vida do espírito, ela é uma só, mas ela tem inúmeras reencarnações. Sim. O espírito é um só. Isso É aí. você. Um só. Então, olha, Né? esse é o cuidado, né? De a vida é uma só.
exatamente por isso que a gente tem que fazer o melhor dela para poder chegar num bom lugar o quanto Porque, antes. na verdade, eu não sei quem é o autor da frase que diz: diga-me o que você sente e direi com quem você andas. Com qual espírito você tem conversado? Ah, eu não sei se é bom. O que você tem sentido? Compaixão, ódio, ciúmes, amor, apego. Então, como você leu na pergunta do livro dos médiuns, com Uhum, quem você está se afinizando? sim, É uma dica, um dos sinais, atente aos sinais, é o sentimento. sim. E a gente tende sempre a achar que, poxa, mas só tem pessoa problemática na minha vida, um monte de problema, eu não consigo dar conta e não sei o quê, porque fulano vem me atazanar e tal. Para pensar. Claro que existem os casos em que essas pessoas aparecem para que elas percebam através do nosso exemplo como elas precisariam ser. Por outro lado, como é que a gente ainda é por dentro quando ninguém está olhando? Isso é a chave para a resposta. Por que a gente atrai pessoas e pessoas? Né? Por isso que a gente tem que começar a modificar de dentro para fora. Então, acho melhor a gente terminar por aqui, que ficou muito, ficou muito pesado, gente. Sim. Então, é isso aí. Não esqueçam de dar o like, por favor. Não esqueçam de compartilhar, porque vai ficar gravado. E nos ajudar. Compartilhando, nos ajudam na tarefa de recolher os alimentos, de arrecadar para a nossa casa, para que ela possa atender a todos. Sejam médiums da mensagem que a gente tentou passar para outras pessoas. Médium intermediário, né? Sim, né? Tá Isso aí. certo. Gente, tinha mais coisa para dizer, mas não dá mais tempo, Não dá. tá? Até semana que vem, se Deus Até quiser. semana que vem. Não esquece, até dia 31 o nomezinho lá na prece pelos desencarnados. Fica a dica. Beleza. Fique Tchau, com tchau. Deus.